No Prevê Saúde de hoje, nós temos a grata satisfação de receber a médica gastroenterologista doutora Bruna, ela que é especialista também nessa área de proctologia e vai poder falar para vocês um pouquinho acerca desse assunto. Um assunto que é bastante comum, é um assunto que está presente no nosso dia a dia, que muitas pessoas nem sabem que tem, mas é importantíssimo para a melhor qualidade de vida de cada um. Doutora, quais são as maiores causas de dor anal? Bom, as principais causas de dor anal são principalmente as hemorroidas, as fissuras anais, às vezes os abscessos anais e, mais raramente, as proctalgias fugazes, que são dores anais causadas por espasmo na região do ânus. A hemorroida é uma varizes na região do ânus, então os vasos da região hemorroidária, que é o plexo que irriga a região do ânus, eles ficam dilatados, principalmente os vasos venosos, por isso a gente chama de varizes. E essas dilatações venosas causam dor e desconforto. A fissura anal é um cortezinho na região do ânus. E a região do ânus é uma região muito inervada, como todos os nossos orifícios, boca, nariz, olho. E como uma região muito inervada, qualquer cortezinho é muito doloroso. Então, o corte é chamado de fissura. O abscesso anal é a formação de uma bola de pus na região do ânus. Ela se forma normalmente por uma infecção de uma glândula que fica ali na região perianal. Essa glândula se infecciona e forma uma bola de pus. E nesse caso, normalmente precisa de cirurgia de urgência, é uma situação de urgência. Doutora, quando a gente fala em dor anal, a senhora falou que são várias as causas aí dessas dores. A mais prevalente é realmente a hemorroida? Sim, a mais prevalente é a hemorroida. Ela é muito comum na população, é muito frequente e abrange tanto homens quanto mulheres. Vai aumentando a frequência de acordo com a idade, mas já pode apresentar em adulto jovem e por isso ela é tão frequente. É uma característica que nós vemos no dia a dia. Realmente pessoas jovens têm, pessoas de mais idade. Dizem que a hemorroida está relacionada ao funcionamento anormal do intestino, ou seja, a pessoa obstipada tem uma maior chance de ter hemorroida. É verdade? É um dos principais fatores de risco para desenvolver hemorroida. O esforço evacuatório, quando a gente tem o intestino muito preso, a gente faz muita força para fazer cocô. E esse esforço evacuatório aumenta muito a pressão dos vasos desse plexo hemorroidário, desses vasos que irrigam a região do ânus. E conforme a gente vai fazendo força para empurrar o cocô, esses vasos vão dilatando, dilatando, dilatando de uma maneira progressiva. E aí forma-se a hemorroida, que é essas varizes na região do ânus. Então a constipação intestinal é sim um principal fator de causa de hemorroidas. Mas a gente também não pode esquecer da questão familiar. É muito comum também a associação entre familiares que têm hemorroida, porque existe uma predisposição genética de ter varizes. E aí as pessoas que têm varizes de membros inferiores, nas pernas, também têm fator de risco para ter hemorroidas. Então a história familiar e a constipação são os principais fatores de risco para desenvolver hemorroidas. Outro sinal, outro sintoma muito importante, na verdade um sinal, é fezes com sangue, ou sangue nas fezes, sangue vivo mesmo nas fezes. Isso daí também é uma das principais causas desta hemorragia junto com as fezes, é a hemorroida? Sim, uma das principais causas de sangue nas fezes é a hemorroida. A hemorroida ela apresenta normalmente um sangramento vivo. A gente costuma falar que é um sangramento escandaloso. O paciente evacua, as fezes normalmente saem livres de sangue, mas nota-se uma grande quantidade de sangue, tanto na água do vaso sanitário, às vezes espirra na parede do vaso sanitário, ou então ao se limpar. Isso daí demonstra que a hemorroida está avançada ou que o problema está sério? É uma das principais manifestações e pode ser sim uma manifestação nos casos mais avançados de hemorroida. Mas o mais importante é que não é só a hemorroida que sangra, né? Os pacientes costumam achar que sangrou, apareceu sangue nas fezes, eu tenho uma hemorroida e vai postergando uma avaliação. Ter sangue nas fezes mostra sim que tem uma hemorroida mais avançada, mas mais do que isso mostra a necessidade
de procurar um médico para ter certeza que é só uma hemorroida que sangra. Porque com doenças muito mais graves, como o câncer, pode se manifestar da mesma maneira, com sangue nas fezes. Geralmente a pessoa que tem hemorroida e tem este sangramento, ela deve fazer um exame semestral, anual? Como é isso? Uma vez que o paciente apresentou sangue nas fezes, ele precisa procurar um especialista, ou um cirurgião do aparelho digestivo, ou um coloproctologista. O médico vai examinar e vai ver se existe a hemorroida, ou alguma outra causa orificial que também causa sangramento, como fissuras. As fissuras, esses cortinhos podem sangrar também. Aí ele vai conseguir olhar para ver se tem essas causas mais comuns. Mas o fato de tê-las não significa que foram elas que sangraram. É muito comum a doença hemorroidária. Então, você ter a doença hemorroidária, você não justifica qualquer sangramento. Você tem que sempre investigar se tem alguma coisa a mais no intestino. E essa investigação se faz necessária em alguns casos, né? Pacientes com mais de 45 anos, paciente que vê o sangue misturado no meio das fezes. Se ele tiver queixa de dor e desconforto abdominal, a hemorroida não dói na barriga, ela dói no ânus. Se ela tiver dor, desconforto, esforço diferente para evacuar, se mudou o jeito de fazer cocô. Fazer cocô uma vez por dia, depois de tomar café da manhã, e passa a fazer cocô mais vezes por dia, ou se constipa, pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada. Mudança de hábito intestinal, mais do que 45 anos, perda de peso, dor abdominal, devem ser sempre investigados com um exame complementar. Além de se investigar a região do ânus, que é visto em consultório, através do exame clínico, olhando, fazendo o toque retal e às vezes usando um aparelhinho que chama anoscópio, que é um aparelhinho curtinho que a gente faz na hora da consulta mesmo, a gente também precisa indicar nesses casos o exame de colonoscopia, que é um exame que vai garantir que o sangramento é só de hemorroida e que não se trata de uma doença mais grave que a gente possa estar negligenciando. Pessoas com hemorroida podem não sangrar e não ter dor? Pode sim. O paciente pode ter hemorroida e não ter sintomas da hemorroida. A hemorroida ela dói quando o sangue da região hemorroidária coagula. Então, no esforço evacuatório, às vezes de pegar peso, ou ficar sentado no vaso por muito tempo, sem o apoio do períneo, aquele vaso se enche e o sangue fica parado ali, ele fica sem fluxo. E esse sangue parado pode talhar, coagular ali. E quando ele coagula, a gente chama de trombose hemorroidária. Esse é o principal motivo da dor relacionada à doença hemorroidária. Mas se o paciente tem a hemorroida e isso nunca aconteceu, ele pode não sentir dor. Ou sentir apenas um leve desconforto na hora de se limpar depois de evacuar. Mas pode sim existir tanto a hemorroida sem o sangramento e sem a dor. O sangramento, ele acontece quando as fezes passam ou quando aumenta muito a pressão daquele vaso por esforço evacuatório e que se rompe a pele que recobre essa varizes. Então, se não tiver uma varizes com a pele muito fina, ou se você não tiver coagulado o sangue ali dentro, provavelmente você não vai sentir nem dor nem sangramento. Doutora, eu li há um tempo atrás que as pessoas que têm hemorroida, elas têm uma dificuldade maior de segurar flatos, ou seja, elas acabam soltando gases espontaneamente sem conseguir segurar. É verdade? Isso pode acontecer, principalmente porque as hemorroidas elas fazem um volume muito grande e a gente não tem a capacidade de apertar todo aquele volume, porque como a gente faz a continência do ânus, né? Como que a gente faz para segurar o cocô, o pum? Existem dois tipos de musculatura, o esfíncter interno, que é uma musculatura involuntária, a gente tosse, ele contrai, né? Ele está o tempo todo contraído, ele só vai relaxar na hora da gente evacuar. E tem a musculatura esfincteriana externa que a gente consegue pensar, vou apertar, estou sentindo vontade de fazer cocô, aqui eu não posso soltar um pum e a gente aperta. Às vezes a gente precisa de uma força muito grande para apertar, principalmente se tiver muita hemorroida. Então o volume da hemorroida pode prejudicar a força dessa musculatura de apertar, porque tem muita coisa para apertar para segurar. Então isso pode acontecer sim. Doutora, como diferenciar um problema hemorroidário mais externo de uma doença como um câncer de intestino? Como as pessoas podem realmente falar, não, eu acho que é só hemorroida, não, pode ser coisa pior? Sozinho, o paciente não vai conseguir definir isso.
e seria muita responsabilidade você assumir isso, né? Ele precisa da ajuda de um médico que vai avaliar se ele tem algum sinal de alerta e vai avaliar também a necessidade de fazer a colonoscopia. Mas a colonoscopia é sim o exame padrão ouro para a gente diagnosticar o câncer coloretal, que é uma das causas que a gente mais teme, né, em relação ao sangramento nas fezes, que é o câncer que a gente encontra no intestino grosso, e ele também é capaz de identificar os pólipos. O que são pólipos? Pólipos são umas verruguinhas que se formam no intestino e que quando elas não são retiradas, elas vão crescendo, 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 e numa média de 5 a 10 anos, os pólipos crescem a ponto de se tornarem câncer. Em alguns casos, os pólipos também podem causar sangramento nas fezes. Então, a gente tem que buscar não só o câncer, mas também as lesões pré-neoplásicas, as lesões que vão virar câncer. Essas lesões de pólipos têm que ser buscadas a partir dos 45 anos de idade na população geral. Até pouco tempo atrás, a gente tinha como padrão rastrear todo o indivíduo a partir dos 50 anos. Agora, mais recentemente, a gente tem adotado a idade de 45 anos, porque a gente tem visto casos cada vez mais precoces de câncer coloretal, principalmente na população negra. Essa mudança veio mais drasticamente depois daquele ator, o Pantera Negra, que foi diagnosticado com câncer coloretal muito recente e acabou evoluindo a óbito. Então, o rastreamento está sendo cada vez mais precoce. A partir dos 45 anos, a gente faz uma colonoscopia buscando pólipos e, às vezes, o câncer também. Por quê? A colonoscopia, ela previne o câncer. Ela não só diagnostica o câncer, mas ela evita que um pólipo vire câncer. Uma população que tem acesso à colonoscopia, ela com certeza vai ter uma menor incidência de câncer de intestino, porque a gente tira o pólipo e esse pólipo nunca vai virar câncer. Então a gente consegue prevenir de fato, e não só diagnosticar, mas prevenir o câncer de intestino. Nós falamos muitas vezes em check-up do coração, check-up de quanto em quanto tempo seria importante nós fazermos um check-up desse com um exame de toque, um exame de colonoscopia, doutora? Tudo depende da primeira colonoscopia, né? A partir dos 45, 50 anos está indicado fazer uma colonoscopia na população toda, e a partir do achado que a gente tiver na primeira colonoscopia, a gente indica as próximas. Se houver mais do que 3 pólipos ou um pólipo maior do que 2 ou 3 centímetros, a gente indica fazer anualmente. Caso o paciente tenha 1 ou 2 pólipos e pólipos pequenos, a gente pode fazer a cada 2, 3 anos. Em caso que o paciente tenha história de câncer na família, um câncer que tenha sinais de que possa ser de cunho genético, quando o parente de primeiro grau dele teve um câncer antes dos 50 anos, ou mais de um parente com câncer de intestino, a gente sempre começa o rastreamento 10 anos antes do parente que teve. Então, por exemplo, se meu pai tivesse tido câncer aos 40 anos, meu rastreamento deveria começar aos 30 anos. Né? Então, tudo depende da primeira colonoscopia e também da história familiar. Agora, se o primeiro exame estiver normal, alguns consensos falam que você pode fazer o exame a cada 5 ou até 10 anos. Né? Então, o rastreamento pode ser um pouco mais longo. Isso é importante muitas vezes, porque nós nos preocupamos em fazer check-up disso, daquilo, e esquecemos de algo que está prevenindo tão drasticamente um tumor. Vai lá, tira um pólipo, vê que é pré-maligno, já tira o outro, trata a cada ano, faz uma investigação mais de perto, você vai impossibilitar esse indivíduo de ter uma doença muito mais mutilante no futuro. Bacana isso daí, é importante o telespectador entender bem que tem que se fazer hoje, a partir dos 45 anos, o exame de colonoscopia, e aí o médico vai determinar de quanto em quanto tempo seria importante. De ano em ano, 2 em 2, 5 em 5 anos, mas sempre continuar fazendo em busca de qualquer alteração que seja pré-maligna. Doutora, voltando um pouquinho agora ao assunto da própria hemorroida, antigamente falava-se que a pessoa que tinha hemorroida jamais poderia se limpar com papel, teria que ser sempre com chuveirinho. Isso é importante mesmo para quem tem hemorroida? Sim, a gente sabe que o trauma que o papel higiênico causa pode desencadear um ferimento da hemorroida e a partir dali ela se inflamar, coagular o sangue e começar aquele processo de dor. Então a gente pede para o paciente, sempre que possível, se higienizar com água e ducha higiênica.
Mas não sendo possível, e tendo à disposição, o lenço umedecido talvez fosse menos agressivo, porque ele não faz uma força mecânica de atrito tão grande com a hemorroida. Às vezes a força mecânica do atrito ele pode causar o sangramento, então ele pode tanto ferir quanto fazer sangrar. Então nesses casos a gente pede para evitar sempre que possível. Mas se fizer necessário não tem problema, sempre que possível evitar. Todo paciente com hemorroida deve operar? Não. A gente opera o paciente com hemorroida em duas situações assim, que são claras que a gente precisa operar. Primeiro é quando o paciente está sempre com trombose da hemorroida. O que significa isso? Quando a hemorroida está sempre formando bolinhas, encaroçando, doendo, ele passa por um processo de tratamento clínico que seria remédios para dor, remédios para circulação e pomadas constantemente. Esse processo, quando ela inflama, ela demora às vezes 20, 30 dias para desinflamar. Dali 2, 3 meses, ela inflama de novo, e inflama de novo, e inflama de novo. Nesses casos, vale a pena o paciente passar pelo procedimento cirúrgico, que é doloroso, mas que é efetivo, e se livrar desse quadro recorrente de estar sempre precisando de remédios, pomadas, com desconforto, com dificuldade para sentar, com dificuldade para evacuar, com perda do rendimento no trabalho, porque não consegue se concentrar devido à dor. Então, nesse caso em que o paciente tem dor recorrente na hemorroida, está indicada a cirurgia. Se isso acontece esporadicamente, com uma resolução rápida, eu acho que vale a pena o paciente tentar mudanças de hábito, melhorando o intestino, como a gente tinha falado, melhorando a maneira de se higienizar, usando pomadas logo que se percebe qualquer dor ou qualquer desconforto, para não deixar ficar um processo muito longo. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar, que todo paciente que tem hemorroida devia saber, ainda mais no cotidiano de hoje, é evitar ficar sentado no vaso. O que acontece muito é que o paciente ele senta no vaso sanitário com o celular na mão, e aí ele vai assistir vídeo, ele vai responder o WhatsApp, ele vai responder e-mail, ele vai ver a fofoca, e ele fica lá no vaso esperando vir a vontade de evacuar e faz um pouco de força. E o fato de estar sentado no vaso sanitário, que você não tem um apoio no períneo, a hemorroida vai descendo por gravidade e por pressão, porque a gente faz força com a abdominal, né? E aí a hemorroida vai crescendo, piorando e aumentando o risco de complicar. Então, uma hemorroida eventual deve se tratar com pomadas, remédios para dor, remédios para circulação, mas sempre deve-se evitar o atrito ao limpar e ficar sentado no vaso desnecessariamente. Também evitar que o intestino fique muito preso. Outro caso em que a gente opera é pacientes que sangram muito. Pacientes que têm um sangramento volumoso, a ponto de ter anemia, a ponto de precisar até de transfusão sanguínea ou reposição de ferro, por mais que ele não sinta dor e desconforto, mas que ele precise, que ele tenha uma repercussão clínica geral, o corpo dele esteja sofrendo com hemorroida, nesse caso também está indicado a cirurgia. Aquele indivíduo que não tem esse sintoma, mas tem hemorroida e fala, eu quero me livrar da hemorroida, pode operar também? Pode, mas eu não recomendo. Eu não recomendo porque a hemorroida, como um processo de varizes no organismo inteiro, é uma coisa que pode voltar. Então você opera, ela pode voltar de novo. E o processo de pós-cirúrgico é um processo doloroso, que demora para cicatrizar, uma região úmida, contaminada, que a gente não consegue dar repouso, porque em alguns momentos do nosso dia a gente precisa sentar, a gente precisa fazer cocô. Então, assim, é uma cicatrização lenta, dolorosa e pode se formar de novo. Então, se não estiver incomodando a sua hemorroida, apenas aprenda a cuidar dela para ela não piorar, mas não opere desnecessariamente. Doutora, é verdade que tem alguns alimentos que realmente pioram o quadro da hemorroida? Pimenta, falam que pimenta do reino é um veneno para a hemorroida. É verdade isso? É verdade. Todo alimento que causa o que a gente chama de vasodilatação, tudo aquilo que faz a boca avermelhar, ele vai descer avermelhando tudo. Ele vai fazer mal para o estômago, porque vai irritar o estômago, e a hora que ele passar na região do reto e do ânus, ele vai irritar a pele do ânus. Então, é verdade sim, todo alimento que causa uma vasodilatação, que faz o sangue dilatar, a mucosa ficar muito irrigada, avermelhada, piora. Não só os apimentados, mas também a bebida alcoólica. Né? A gente, quando bebe, fica com a bochecha rosada, a mão incha, você pode perceber que a mão fica mais quente, porque todos os seus vasos dilatam com álcool. E a mesma coisa acontece com a região do ânus. Então, o álcool também prejudica bastante a hemorroida. No caso das fissuras, o tratamento
é só clínico ou às vezes tem que operar também? Então, as fissuras, elas são os cortes na região do ânus, né? São dois os principais mecanismos de formação de uma fissura. Qualquer pessoa se corta quando vai evacuar? Não. Ela acontece ou quando as fezes estão muito ressecadas e o paciente faz um cocô muito largo, muito grosso e muito seco, sem uma lubrificação adequada da região anal, então ele sai rasgando, literalmente rasgando a pele do ânus. Nesses casos, a gente tem que tratar o intestino. Porque se o paciente continuar evacuando, ele vai continuar formando fissuras e fissuras. E outro caso em pacientes, principalmente moças jovens ou pessoas que têm uma personalidade muito preocupada, muito tensa, eles não conseguem relaxar a musculatura na hora de evacuar. É como se houvesse um descompasso na hora de evacuar, em que o intestino empurra, mas o ânus não relaxa. A gente não percebe isso, mas desde bebezinho a gente aprende que deu vontade de fazer cocô, a gente faz força com a barriga, a musculatura do nosso ânus abre e o cocô sai. Se por algum motivo, e é muito comum relacionar isso em períodos de estresse, problema em que a pessoa está muito tensa, ela não percebe, mas ela não relaxa o ânus na hora de evacuar. E aí o cocô pode até não estar tão ressecado, nem tão grosso, mas ele não relaxa, ele sai machucando e rasgando do mesmo jeito. Então, nesses casos, a gente tem que sempre cuidar do intestino. A gente pode usar pomadas que ajudam a relaxar essa musculatura. Existem algumas fisioterapias que ensinam o paciente a perceber a vontade de evacuar e qual o movimento que ele tem que fazer na hora de evacuar. Esse tipo de fisioterapia perineal chama biofeedback. A gente tem algumas profissionais muito bem formadas aqui em Bauru que prestam muito bem esse serviço. Mas quando a gente não consegue sucesso com o tratamento clínico, com as pomadas e às vezes, a fisioterapia, aí sim a gente propõe a cirurgia. E a cirurgia a gente faz, eu vou falar de uma maneira grosseira, a gente calibra um pouquinho essa força do músculo, a gente corta parcialmente o pedacinho desse músculo que não é um músculo voluntário, que é um músculo que a gente não vai ter risco de perda fecal no futuro, porque toda vez que você precisar, o seu músculo voluntário vai contrair, e a gente consegue relaxar um pouquinho a musculatura, a gente calibra para ficar um pouquinho mais fácil de sair. E aí, com isso, a gente quebra o ciclo vicioso. Porque o que acontece? O paciente sente dor, o ânus aperta. Aí o ânus aperta, ele sente mais dor na hora de fazer cocô. E quanto mais dor ele sente, mais o ânus aperta. Aí, quando a gente deixa o ânus um pouquinho mais relaxado, a gente quebra esse ciclo vicioso. Junto com a melhora intestinal, o paciente consegue evacuar e cicatrizar a fissura. Certo. E no caso dos abscessos, aí não tem o que fazer. É cirurgia mesmo. Cirurgia. Só a compressa quente lá não vaza. Às vezes vaza, mas o fato de vazar não significa que resolveu o problema. Os abscessos anorretais, eles começam na borda do ânus e eles se estendem para a região glútea. A gente não pode esperar por muito tempo, porque a região do glúteo é uma região de bastante... A região glútea tem muita gordura e é um tecido muito frouxo e pouco irrigado. Então, o que acontece? As bactérias têm aquilo como um meio de cultura. A gente não consegue muita defesa e tem um alimento fácil para ela. Então, elas começam a se multiplicar com muita facilidade e pode, sim, literalmente comer, a infecção pode ir comendo a região do glúteo. Então, a gente tem que intervir o quanto antes. E a intervenção é cirúrgica, a gente tem que fazer o pus vazar. Em alguns casos, quando a situação não está muito agravada, não tem tanto pus, não está tão inflamada, a gente já resolve o problema no ato cirúrgico. A gente acha o caminho que formou aquela bola de pus e abre aquele trajeto, a gente chama isso de fistulotomia, que a gente trata a fístula e o abscesso de uma maneira definitiva. Em outros casos, a gente não consegue fazer isso, mas tem que aliviar, limpar e tirar a pressão, porque pode se tornar uma infecção muito grave se a gente não tratar de pronto. Legal. Doutor, eu acho que nós falamos aí das 3 patologias, todas essas doenças que atingem a região do ânus, a região perianal, mas assim mesmo eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, eu acho que a gente tem que, quando a gente pensa em hemorroida e fissura, dor e sangramento no ânus, a gente tem que, primeiro de tudo, melhorar a nossa alimentação, aprender como evacuar, como cuidar do ânus e também não esquecer de pensar que pode não ser só isso, né? A gente tem que pensar que isso pode ser alguma doença mais grave e a gente precisa de um médico para nos ajudar a definir isso. A gente vê sangue nas fezes, não precisa entrar em desespero. Tem dor no ânus? Não precisa entrar em desespero. Mas você precisa procurar ajuda médica para se certificar de que é só isso e ver qual que é o melhor tratamento
para a sua doença. Se for a fissura, é um, hemorroida é outro, abscesso é outro, mas você tem que ser tratado com precisão para ter melhor resultado no futuro e também para evitar que você esteja deixando passar alguma outra doença mais grave. Legal, eu acho que a prevenção sempre vai ser o melhor caminho. E realmente, muitas vezes, não é dada a atenção devida, mas você pode prevenir aí no futuro algo muito pior e que realmente não tem como tratar depois. Doutora, muito obrigado. Fica aqui o convite para que a senhora volte. Vamos falar aí de retrocolite, doença de Crohn, outras doenças que eu sei que a senhora trata. Ao nosso telespectador, um muito obrigado e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!